Que alegria entrar mais uma vez aí na sua casa através desta live que estamos chamando Segunda de Primeira. Hoje um tema de atualidade, quero abordar aqui sobre como surgiu a raça negra. Tem muitas coisas interessantes, profundas, que a Bíblia nos ensinará e você vai poder, de uma vez por todas, ter a definição exata, precisa, de como surgiu a raça negra. Esse tema, ele vem por causa daquele crime que aconteceu nos Estados Unidos, onde um policial americano por nome Derek, em Minneapolis, matou um negro sufocado, apertando com o seu joelho no seu pescoço, e esse crime, o nome do negro era Floyd. Ele morreu, faltou oxigênio, faltou ar para respirar, e isso causou uma série de atentados, manifestações contra o racismo ali nos Estados Unidos. E o mundo inteiro está cheio de racismo, e alguém precisa advertir o povo, alguém precisa pedir para não cometer nenhum tipo de crime com referência ao racismo. Então, essa é a palavra de Deus para nós nesta segunda de primeira. Estou falando diretamente aqui de Curitiba. Meu nome é pastor Teófilo Carcli. Convido vocês então para colocar sua melhor atenção nesta palavra. Sempre, cada live, a gente traz também um texto da Bíblia. Ainda que é um tema de atualidade, um tema sobre racismo, precisamos ter um apoio nas Sagradas Escrituras. E o texto escolhido para hoje é Atos capítulo 17, versículo 24 ao versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 ao 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Que linda palavra que a gente pode resumir aqui, que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, e de um só fez toda a raça humana. Existe apenas uma raça humana, assim Deus criou, e o autor desse texto termina dizendo que em Deus, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então, eu quero começar comentando aqui, contando para vocês que na Bíblia nós também encontramos certos casos de discriminação. Pelo menos 2 casos muito notórios que a Bíblia registra para o nosso exemplo, para não cometermos esse mesmo crime, esse mesmo pecado. O primeiro caso é quando Moisés se casa com uma cuxita. Que significa cuxita, você vai aprender hoje aqui nesta mensagem. E o segundo caso, quando Eliseu é chamado de calvo. O primeiro é sobre Moisés, que está a história registrada em Números, no capítulo 12. Todo o capítulo 12 vai registrar essa história de Moisés, que casa com uma mulher cuxita ou cusita. Eu prefiro dizer cuxita, porque o nome original é Cuxi. O versículo 1 do capítulo 12
de Números vai dizer: falaram Míriam, Míriam era irmã de Moisés, e Arão, irmão de Moisés também, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E você analisando essa história, você vai entender que Moisés se casou com uma mulher negra. Com uma mulher negra. E a palavra Cuxi, a localização desse nome, é exatamente onde hoje é a Etiópia. Então o que aconteceu com Míriam? E o que aconteceu com Arão? Eles foram chamados na porta da tenda onde estava Moisés. Moisés se retira da tenda e Deus repreende tanto Arão como Míriam, os dois irmãos, porque estavam murmurando, criticando a Moisés, porque havia casado com uma negra. Não só com uma negra, mas com uma estrangeira. O que vai dizer a Bíblia? No versículo 9 e 10, do mesmo capítulo 12 de Números: e a ira do Senhor contra ele se acendeu e se retirou. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Míriam achou-se leprosa, branca como a neve. Essa era o sinal da lepra. A pessoa ficava branca, como que mofada assim, feridas, com pelinhos brancos. Era o sinal visível, claro, que a pessoa tinha ficado leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Porque Arão era sacerdote, usava aquela indumentária chamada peitoral, assim que Deus repreendeu, mas ele não ficou contaminado, sim que Míriam ficou contaminada. E logo Arão quis orar por ela, e Deus disse: não, ela vai ficar 7 dias, vai falar isso no versículo 15, assim Míriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, ficou separada dos demais povos ali, da sua família, da sua tribo, porque havia ficado leprosa. Essa história registra então em Números capítulo 12, e é uma história de racismo, ou seja, não aceitaram que Moisés casasse com a negra e casasse com uma estrangeira, e por isso murmuraram contra o irmão. Isso continua acontecendo ainda na atualidade, que pessoas, por casar com uma estrangeira, também é discriminado, porque os outros membros da família casaram de uma mesma nacionalidade, e alguém casou com uma mulher de outra nacionalidade. Esse Cuxi, esse povo de Cuxi, como já falei, está localizado na Etiópia atual, e ele aparece ali em Gênesis capítulo 10, versículo 6, é um filho de Noé. Diz aí: Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e Cão gerou Cuxi. Então a história dá para entender claramente nesses 2 textos bíblicos, em Números capítulo 12 e em Gênesis capítulo 10. Interessante essa história, e triste também. O segundo caso de discriminação que nós encontramos na Bíblia é na história de Eliseu. Isso está em 2 de Reis, no capítulo 2, no versículo 23, quando diz aí o texto: então subiu Eliseu dali a Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e dizia: sobe calvo, sobe calvo. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que era 42 rapazes, 42 meninos que estavam criticando o profeta Eliseu, e aí nós descobrimos que é o único na Bíblia que fala que ele era calvo, ou seja, careca, uma palavra mais conhecida. Mas por que estão dizendo para ele: sobe calvo, sobe calvo? Porque recém Elias, o seu antecessor, havia sido arrebatado. Aqueles alunos ali da escola de profeta, do tempo de Elias, eles tinham 50 jovens disponíveis ali, queriam
diz: vai que o Senhor arrebatou Elias daqui e deixou sobre alguma montanha, permita-nos ir e buscar o nosso Senhor Elias. E Eliseu não aceitou, não permitiu, mas eles insistiram e acabaram indo pensando que o Senhor havia arrebatado Elias de um lugar e deixado no outro. Olha só o que eles acreditavam. Mas Elias de fato foi arrebatado vivo ao céu, não num carro de fogo como alguns creem. O carro de fogo só separou Elias de Eliseu, e Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho, diz a Bíblia. Então, quando agora Eliseu pega a capa de Elias que cai do céu, ele faz 2 milagres antes de acontecer essa zombaria dele aqui. O primeiro milagre, ele dobra aquela capa de Elias e fere as águas do Jordão, e as águas se abriram e ele pôde passar em pé enxuto. O segundo milagre que ele faz, logo que ele recebe essa capa, essa porção dobrada que ele queria do Espírito que estava em Elias, ele chega no lugar que as águas estavam sem condições de tomar, e ele coloca sal dentro da água e a vida volta para aquelas águas. Então aqueles meninos estavam ali, 42, zombando. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: eu quero ver agora esse careca, eu quero ver agora esse calvo subir como subiu Elias. Vamos ver se ele tem a mesma autoridade, vamos ver se ele tem a mesma consagração, vamos ver se ele tem a mesma unção. E isso ofendeu seriamente o profeta Eliseu, porque de fato ele tinha a mesma autoridade que Elias. De fato, ele tinha a mesma consagração que Elias, porque os dois andavam junto. E no caso de Eliseu, inclusive, ele fez exatamente o dobro de milagres. 22 milagres ele realiza depois da ascensão, depois que Elias é arrebatado ao céu. Então aqueles meninos, vendo Eliseu sair ali, subindo para Betel, começaram a burlar, a zombar, e dizendo essas palavras: sobe calvo, como que dizendo: quero ver você ser arrebatado também, quero ver você estar nesse nível, nesse patamar de ser arrebatado, quero ver, sobe calvo. E Eliseu acabou amaldiçoando aqueles rapazes. Isso fala no versículo 24, estamos citando aqui segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 24. Virando-se Eliseu para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E o que aconteceu? Então 2 ursas subiram do bosque e despedaçaram 42 deles. Quando diz assim 42 deles, parece que havia mais. Vamos supor que havia 50 e alguns escaparam, e 42 jovens, rapazes, adolescentes foram destruídos por amaldiçoar o homem de Deus. É uma forma de racismo? É uma forma de discriminação? Foi. Tanto no físico, porque ele era careca, estava já numa idade avançada, havia perdido boa parte do seu cabelo, mas também por criticar o homem de Deus, zombando da cara dele, dizendo: só não, tem que subir, sobe também. Claro que Eliseu morreu de morte natural, e Elias foi o único que foi arrebatado em vida, quando Deus enviou aqueles carros e separou os dois. E quando ele pediu a porção dobrada, ele recebe a porção dobrada no símbolo daquele lenço que cai, daquele manto que cai do céu quando Elias é arrebatado. Uma história interessante, uma história de discriminação na Bíblia. A primeira que eu fiz menção então foi de Moisés, que casa com uma negra estrangeira e foi criticado pelos seus irmãos, e como consequência Míria fica leprosa. E agora aqui, no caso de Eliseu, que era careca, e eles começaram a zombar aqueles meninos e acabaram morrendo, porque Eliseu amaldiçoou aqueles meninos em o nome do Senhor, e as ursas saíram do bosque e o devoraram. Mas como eu anunciei no título, o título da mensagem é: como surgiu a raça negra?
mas eu estou fazendo isso dizendo para não discriminar a raça negra. Essa é a intenção minha, mas eu vou dar aqui a minha opinião, a opinião bíblica a respeito do surgimento da raça negra. Portanto, te convido a ficar comigo até no final desse tema para você aprender hoje de uma vez por toda. E se você gostar desse tema, você vai compartilhar, vai comentar e ainda vai divulgar para muita gente, para que todos possam aprender também essa história interessante da Bíblia. O primeiro ponto, então, eu abordei 2 casos de discriminação na Bíblia. O caso de Moisés, que casa com uma negra, uma cuxita, e o caso de Eliseu, que era careca e os meninos estavam zombando dele. Agora vamos começar a entender então a respeito das raças. Primeiro, antes de falar da raça, eu preciso falar da terra e dizer que a terra era apenas um continente. Um megacontinente, um maciço continente sólido. Apenas um continente, não como é agora com 5 continentes. Primeiro eu preciso dizer que a terra a qual nós habitamos, ela foi tirada do meio da água. Do meio da água. Deus separa a porção seca e chama terra, e a água continua em volta da terra. A água continua em volta da terra. Aonde assim? No espaço. Ela continua no espaço. Vamos ver o que diz Pedro. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Tudo foi feito pelo poder da palavra haja. Haja luz, houve luz, haja planta, houve planta, haja animais, houve animais, haja luminares, houve luminares. Apenas o homem, então, foi criado com a própria mão de Deus ali do barro. E diz aí, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado das águas. Ou seja, era um mar enorme de água, e dentro da água estava a terra. A terra, como vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Ou seja, o Espírito Santo sempre amou essa terra, a qual nós habitamos nela hoje. Mas quando ela não estava na sua forma que ela está agora, quando ela estava vazia e sem forma, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, a terra estava no meio, e o Espírito Santo produzindo calor, como a galinha, diz a interpretação do texto, como a galinha que produz calor para os seus ovos, assim, quando ela está chocando, assim o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, cuidando a terra, até que Deus decidiu então dar forma à terra, e a terra então foi feito essa terra que nós conhecemos, como esse formato que ela tem, mas era apenas um só continente. Isso você tem que entender assim, um só continente. A Terra era apenas um continente antes do dilúvio. Imagine comigo, nós temos que acreditar que o dilúvio foi universal, ou seja, cobriu toda a Terra. E se fosse cobrir toda a Terra agora, seria impossível, por exemplo, cobrir todas as Américas, as 3 Américas, que estão separadas pelo Oceano Atlântico, aqui do lado leste, ou separada pelo Oceano Pacífico, do lado oeste. Não seria possível que águas que fossem derramadas aqui nas Américas, águas que fossem derramadas no Brasil, elas conseguissem então cobrir também o oceano e cobrir a África, cobrir a Europa. Não tem como ser um dilúvio dessa maneira, por causa que ela está separada por estes oceanos. Então não tem como. Agora, para que o dilúvio seja universal, completo sobre toda a face da terra, a terra teria que ser apenas um continente.
Todos os países que hoje nós conhecemos separados em 5 continentes, eles formavam apenas um megacontinente, um supercontinente. Toda a Terra estava unida, todas as nações era um só megacontinente. Isso se chama Pangeia. Se você buscar esse termo no Google, você vai descobrir algumas imagens, alguns vídeos que ilustram muito bem o que aconteceu com a Pangeia. Então, com o dilúvio, a Bíblia vai dizer que a água saiu da terra e a água saiu de cima, das comportas celestiais. Eu quero que você consiga imaginar comigo, a terra foi tirada das águas e continua água em volta da terra. Todo o universo é constituído de água em volta da terra. Então o que aconteceu? No dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12, vai dizer o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes dos abismos. Até então não existia fonte de água que brota água da terra como nós conhecemos. Você que conhece a cabeceira de um rio, você que conhece onde se forma um rio, você vai perceber que é uma pequena fonte, sei lá, tamanho de um prato, ou tamanho de uma bacia grande, é uma fonte. Mas existe fonte muito pequena ainda, fonte do tamanho de um prato, que ali nasce o rio e começa a formar uma pequena corrente de água, e vai descendo e vai se juntando nesse pequeno riacho, outros pequenos riachos, outras pequenas fontes, e essa pequena causa do rio vai aumentando, vai percorrendo entre os vales, e logo já é um pequeno arroio, depois um pequeno rio, depois um grande rio, e esse rio vai desembocar num rio maior, e o rio maior depois lá no final vai desembocar no mar. Mas começa de uma pequena fonte. Então a Bíblia está sendo muito clara que como que aconteceu o dilúvio universal, porque as fontes das águas se abriram na terra, e saiu toda a água do interior da terra, saiu muita água do interior da terra, e diz aí, Gênesis, não há um texto melhor do que esse, Gênesis 7, 11, 12, que todas as fontes do grande abismo se abriu, e as comportas do céu se abriram. Não foi apenas água das nuvens, porque as águas das nuvens não teriam condições de alagar o mundo conhecido daquela época, essa Pangeia, esse supercontinente com apenas nuvens. Não. Então se abriu as comportas do céu, foi derramado água em abundância. Só assim, em 40 dias, como diz a Bíblia, e você tem que acreditar, a terra ficou então sepultada debaixo da água novamente. A terra foi coberta universalmente debaixo das águas, porque se abriram as fontes de baixo e se abriram as comportas do céu. Não foi uma simples chuva, porque uma simples chuva não daria conta de cobrir toda a terra. Em Santa Catarina e outros lugares do Brasil, quando dá uma enchente, chove aí uma semana, 10 dias, e cidades que estão assim no vale ficam cobertas com água, chega aí até 14 metros de altura, mas isso é suficiente apenas para cobrir ali uma, duas, três, uma pequena região. Imagina para cobrir um estado todo, e imagina para cobrir um território do tamanho do Brasil, e um território do tamanho do continente da América do Sul, mais América do Norte, mais América Central. Então era muita água. Isso não era água de chuva apenas, era água que saía da terra, há muita água que saiu da terra, e muita água que abriu-se as comportas do céu. Essa água que saiu da terra, ela nunca mais volta para o seu lugar. Então ficou um buraco enorme, muito buraco enorme debaixo da terra, nesse lugar, nesse supercontinente onde habitavam os seres humanos. Então depois, com os terremotos, isso que estava oco, essas camadas
caíram e as águas do oceano que estavam em volta desse grande continente, então invadiram esses buracos, invadiram essas crateras, aonde então nós temos aí todos os oceanos e todos os mares, e a Terra ficou então com essa formação que ela tem agora, com esses 5 continentes separados por diferentes oceanos e separados por diferentes mares. Tá certo? Então você vai investigar, você vai descobrir que o lugar mais profundo da Terra tem 11 mil quilômetros, 11 mil metros de profundidade, enquanto que uma outra grande parte dos oceanos é tipo 400 metros, 500 metros de profundidade. É muita água, são 3 vezes mais água do que terra. Então se formou os continentes. Isso eu estou explicando tudo isso para poder depois explicar como surgiu então a raça negra. E quando foi que surgiu então a divisão das terras? Vai dizer exatamente no mesmo capítulo 10 de Gênesis, no versículo 25. Diz aí: e a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então aqui temos a teoria, aqui temos a afirmação bíblica, que foi nos dias desse personagem chamado Peleg que as terras foram divididas. Não foram divididas politicamente, geopoliticamente, como nos dias de Josué, que essa terra pertence a uma tribo, essa terra pertence a outra tribo, essa terra pertence à tribo de Manassés, e a tribo de Manassés estava dividida pelo rio Jordão no meio, metade de cada lado, enfim, não era essa divisão política, mas essa divisão geológica, essa divisão que se forma os continentes desta Pangeia, se forma 5 continentes e os mares e os oceanos aparecem entre os continentes, por causa que a terra estava oca, com o terremoto caiu essa parte e o mar tomou conta. E isso é comum ainda ver na atualidade, no século 21, que cidades que o terremoto sacode e elas acabam afundando, o mar encontrando aquele declive, vem, invade, e tem cidades ali no Chile, por exemplo, tem parte de Valdívia que está sepultado debaixo da água na 10ª região no sul do Chile. Isso não é bíblico que eu estou contando agora, mas isso é o que aconteceu no Chile com um grande terremoto, certo? Vem um tsunami com aquelas ondas de 10, 12 metros de altura, entra no continente e fica ali na parte baixa e não volta mais para o mar, e forma-se uma grande lagoa, um grande mar ali fora do seu limite, por causa do tsunami. Então foi isso que aconteceu nos dias de Peleg. A terra foi dividida em continentes nos dias de Peleg. Agora, como surge a raça negra? Permaneça comigo que já vamos começar a explicar. A raça negra ela vai surgir no capítulo 11 de Gênesis, depois do dilúvio. Primeiro veio o dilúvio, logo veio então, saiu a água do interior da terra, ficou a cratera, com o terremoto as crateras caíram, o oceano que estava em volta da Pangeia, desse supercontinente, invade então a Pangeia, e a Pangeia fica separado em esses 5 continentes que nós conhecemos hoje. E antes então havia também uma só linguagem, é o que vai falar Gênesis capítulo 11 versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A gente estudando os idiomas, os mais de 7 mil idiomas que surgiu ali na Babel, a gente vai ver que o idioma hebraico, hebreu, que é o idioma do povo de Deus, o povo de Israel, ele não sofreu mutações durante todo esse período. Depois de Babel, ele continua igual, com aquelas letras e aquelas formas em formato de folha, todas elas apontando para Deus. Muito interessante, elas têm um nome, certo? Elas têm também um número,
aquelas letras ali significam números também, e tem, por exemplo, um significado também. Tem o nome, o significado e o número. E não sofreu alterações durante toda a história. Já os outros idiomas que surgiram com a construção da Torre de Babel sofreram mudanças e continuam sofrendo mudanças até no dia de hoje. Não faz muito tempo aqui no Brasil houve alguma reforma ortográfica para melhorar e corrigir alguns erros que tinham e foi dado certas normas diferentes para a nossa ortografia. Vamos ver o que eles estavam planejando. Estou lendo em Gênesis capítulo 11 e vou ler agora o versículo 3 e o versículo 4. Então havia um só idioma em toda a terra, havia um só continente, já está ficando fácil de entender. Havia também apenas um só idioma. Vinde, façamos tijolos e queimamos-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Então fizeram um tijolo, certo, que ia servir de pedra, e o betume fizeram de argamassa. O betume era o asfalto preto que nós conhecemos hoje. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Eles queriam fazer uma grande cidade e queriam fazer uma torre muito alta, pensando assim: se novamente Deus enviar um dilúvio sobre a terra, a gente se escapa na cidade e a gente sobe na torre, porque diz a Bíblia que a água do dilúvio cobriu 7 côvados acima do monte mais alto, então não tinha como escapar. As pessoas, em vez de fugir para os montes para se escapar, não, elas começaram a vir para a arca, bater na parede: abre Noé. Quem sabe muita gente ficou pendurado ali, mas com o volume da água, começou a levantar a arca de onde ela estava construída, ela começou a se movimentar, ela começou a flutuar, ela começou a navegar. Então as correntes das águas batiam com ímpeto nas paredes da arca, e se tivesse alguém agarrado ali, com certeza ia ser derrubado pela força da água, e não sobreviveu ninguém. Não tinha como subir no telhado, não tinha como abrir a porta, a janela, porque foi fechado por Deus, tá certo? Então, em vez de o povo fugir para a montanha, ele veio para perto da arca, a arca começou a se mover e foram morrendo, e morreu toda a raça humana. Então o que eles tiveram a ideia? Vamos fazer uma cidade, já que a gente fala o mesmo idioma, já que vivemos em um só continente, vamos edificar uma grande cidade, vamos fazer uma torre que ela chegue pelo menos até nas nuvens. Aí não vai ter água suficiente, se for o caso de um novo dilúvio, nós ficamos dentro da torre. Olha só a pretensão, olha só a ousadia, olha só a engenharia. E alguns estudiosos dizem que essa torre chegou já, tinha mais ou menos 90 metros de altura, quando Deus viu essa construção, e ele desce, o Pai, o Filho e o Espírito, ainda não se chamavam assim, os três, nesse caso deuses, descem e diz: vamos descer lá, vamos confundir as línguas, e confundiu as línguas e espalhou o povo. Olha só o que vai dizer o versículo 7 e o versículo 8 de Gênesis 11: vinde, desçamos e confundamos. Está tudo no plural, não foi só um Deus, veio a trindade, digamos assim, uma divindade. Vinde, descendamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Uma vez eu pregando essa mensagem ali no Chile, eu disse assim para um chileno: traz um tijolo. E ele disse assim: o quê? Traz um tijolo. Traz um martelo. O quê? E não entendeu o que era tijolo, e não entendeu o que era martelo, e não entenderia o que é serrote. Por quê? Tijolo é ladrilho,
traz o ladrilho, aí eles entenderiam. Traz um martírio, aí eles entenderiam. Traz um serrútil, aí eles entenderiam. Então, ninguém entendeu nada mais, certo? Uns começaram a falar inglês, outros começaram a falar italiano, outros começaram a falar português, outros começaram a falar francês, e aqueles que começaram a falar português ficaram junto e foram tocados para um canto da terra, e aqueles outros que falavam outro idioma foram tocados lá para o norte da Europa. Enfim, Deus espalhou a terra, e foi nesse momento que Deus modifica a genética dessas raças, a genética dessas cores. Era uma só raça, mas com a confusão das línguas, em Babel, Deus também transtorna assim a cor da pele dos seres humanos. E quando você tomar o mapa mundi na mão, você vai conseguir ver que o continente americano da América do Sul quase se encaixa exatamente no continente da África. Então, os estudos que estudam ossamentas de animais que existiram aqui na América do Sul também existiram na África. Isso dá a entender que esses continentes faziam um só supercontinente, como eu falei no início, e com a saída da água do interior da terra, então fica aquele lugar vazio, e com o terremoto aquela terra se solta, se desmorona, a água do grande oceano invade e fica separado então os continentes. E se você olha assim, por exemplo, o Nordeste brasileiro com o Norte da África, tem uma mesma topografia, é seco, é árido. O deserto da África, o Saara, que é o principal deserto do mundo, está mesmo na mesma altura do Nordeste brasileiro. Então é uma região seca. Se isso estava junto, então dá para entender que se separaram por causa da separação no dia de Peleg. A África ficou ali na mesma altura que o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro sofre de muita seca, o Norte da África sofre de fato de uma seca intensa. O maior deserto do mundo está ali no Saara, no norte da África. Então aí você vai entender que Deus criou os alemães, e levou para um lugar onde não tinha muito sol. Deus envia essa parte dos negros e envia para essa parte aonde além de tudo tem o sol, que vai castigar severamente a melanina da sua pele, da sua cor. Então os que estão mais para o norte da Europa, norte das Américas, são mais brancos, porque o sol lá não é tão causticante, não é tão forte como é no centro do Brasil, por exemplo, e como é no centro da África. É claro que a raça negra do Brasil, ela foi trazida pelos portugueses como escravo na época da escravatura, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. E principalmente hoje, Salvador, Bahia, 51% da população de Salvador é negra. Ali digamos assim, é a capital negra do Brasil. Vieram para trabalhar no Brasil como força humana escrava. Houve muito sofrimento por parte dos negros por causa desse sofrimento todo. Graças a Deus que surgiu leis que libertaram os escravos, mas a sua história continua, os vestígios de sua história, do seu sofrimento continua. Por isso nós temos que ter muito respeito com essa raça negra, não discriminar, porque isso foi feito por Deus dessa maneira, na confusão da Torre de Babel, ali aonde estava a Mesopotâmia, aonde estava também o berço da civilização, ali na Mesopotâmia, na Babilônia. Por ali também estava o Jardim do Éden, por ali também foi construído a Torre de Babel, por ali surgiu a escrita, por ali surgiu as raças, por ali estava então a maior concentração de pessoas. Então, como eles se separam, são espalhados por Deus, logo então
vem a separação dos dias de Peleg, então os negros ficam no seu continente africano, na África, e os brancos ficam em outros continentes. Enfim, Deus fez tudo isso. Deus fez os asiáticos, Deus fez os negros com seus cabelos, Deus crespos, Deus fez os brancos com seus cabelos lisos. Todos eles têm valor diante do Senhor, porque diz o texto que nós iniciamos, todos eles foram criados por Deus. Todos eles foram criados por Deus e merecem o nosso respeito. Agora, veja o que eu vou dizer agora, quando se fala na cor negra ou na raça negra, sempre foi tomada no sentido pejorativo, no sentido negativo. E já quando se fala na cor preta, tem uma conotação positiva. Eu trouxe aqui vários exemplos. Por exemplo, primeiro da conotação negativa para a raça negra. Diz assim, ó, tudo que é negativo é negro. Lista negra. 2, magia negra. 3, câmbio negro. 4, vala negra. 5, mercado negro. 6, peste negra. Não é assim que fala? 7, buraco negro. 8, ovelha negra. 9, fome negra. 10, humor negro. 11, nuvem negra. 12, passado negro. Isso é muito utilizado por todo mundo. Esse camarada tem um passado negro. Tudo porque é negativo. Futuro negro também. 13, 14, caixa negra, né? Aonde se guarda segredos ali, principalmente a do avião. E último, 15, asa negra. Todo esse negro tem uma conotação negativa. Veja se não é verdade. Peste negra, fome negra, mercado negro, câmbio negro. É tudo, o câmbio negro ali é tudo ilegal que estão fazendo. Mercado negro é ilegal. Já outros mercados constituídos, autorizados, já não tem esse nome. Então sempre vai ser tomado no sentido negativo das coisas. E pode isso ser muito ofensivo para quem é da raça negra. Agora o preto não. O preto ele já tem uma conotação positiva. Eu vou botar alguns exemplos aqui. O brasileiro em si, ele valoriza muita coisa preta. Por exemplo, feijão preto. Nunca se diz feijão negro, sempre vai dizer feijão preto. E o feijão preto é um feijão, assim, a nível nacional, muito bom, muito gostoso, muito comido em todo o Brasil, certo? Carro preto. Você quando compra um carro preto, novo, você não vai dizer que ele é negro. Eu comprei um carro preto. E se é preto, é um carro bonito. Olha só a conotação positiva que nós damos em cima da cor preta, mas não damos em cima do negro. E os negros sofrem por causa disso. Café preto. Isso é muito, muito utilizado no Brasil. O Brasil é um grande produtor de café. Todo mundo toma café com leite, mas o café preto, ele tem conotação positiva. E outra coisa, você quando ganha muito dinheiro, se diz assim, ganhou uma nota preta, não é assim? Com conotação positiva, esse camarada ganhou muito dinheiro, ganhou uma nota preta. Não vai dizer que é negra, é preta, sempre foi assim. Agora tem muitas outras coisas que são metáforas que se usa e deveria a gente ter muito cuidado para não ofender com essas metáforas. Por exemplo, os que são brancos, a gente fala pejorativamente para os negros ou para o branco, dizendo, não faça trabalho de negro. Como que o negro faz as coisas relaxadas, como que o negro faz as coisas ruins. E como que os alemães são caprichosos, e como os alemães são limpos. Eu já vi ambos exemplos. Eu já vi chácara de alemão, casa de alemão, panela de alemão, paiol de alemão, muito bem organizado, muito limpo, o pasto, o gado, tudo, a casa, aquelas panelas. Mas eu também já vi de pessoas negras com muito orgulho de ser negro, as suas panelas reluzem, as suas louças são panela principalmente lavada com bombril, sua casa, ainda que seja de madeira, o soalho de madeira
é brilhoso, é limpo, é caprichoso, a comida é gostosa. Eu acho que você também já viu esse tipo de exemplo. Então não podemos nós discriminar, porque os Estados Unidos é um país que ainda tem muitos conflitos com essa questão da raça negra e da raça branca, e os brancos matam os negros. Por isso, nesse momento, Estados Unidos está passando por tantas manifestações, e no mundo inteiro contra o racismo. Por isso eu pensei, que tema de atualidade é agora, além da pandemia, além da política no Brasil? E eu quero começar esta semana a fazer vídeos todos os dias. Vou fazer 3 pregações. Segunda sempre será um tema de atualidade. Logo então verá na terça, vou fazer tipo lives de oração. Mas também quero começar a abordar aqui tipo temas de atualidade do governo, da política, porque eu quero dar a minha opinião e eu quero crescer como canal. Por isso eu vou te pedir mais uma vez, com muito carinho, se você gostou desse tema, ao pegar aqui o link, ao ver esse link que logo vou distribuir no meu WhatsApp, do meu canal no YouTube, entra lá, dê um clique no vídeo e se inscreva no canal. Você vai receber vídeos de primeira como esse feito aqui pela minha pessoa nesta segunda de primeira. E o último ditado aqui, última metáfora que vou citar aqui, que as pessoas dizem assim: ele é negro, mas a alma é branca. Eu já vi muita gente falar isso. Como que a alma tem cor? A alma não tem cor, a alma é igual de todas as pessoas, todos somos iguais diante do Senhor. Então, se você tem amizade com uma pessoa da raça negra, ame essa pessoa. Se você vê que ela está sendo criticada, se ela está sendo discriminada, defende ela, ajude ela. Vamos ser irmãos em Cristo, porque em Cristo já não há essa muralha de separação. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos então o povo de Deus, e dentro da igreja e dentro do povo de Deus haverá de distintas raças, orientais, negros, brancos, alemães, pardos, enfim, Deus criou assim. Deus confundiu as línguas. Todas as línguas são importantes. O Senhor entende as línguas de todas as línguas da terra. Não há também por que discriminar a língua de alguém, o dialeto de alguém. Todas elas são lindas e todas elas são maravilhosas. Fazendo um resumo então, havia apenas um continente, logo veio o dilúvio, a água do dilúvio cobriu esse continente inteiro, porque saiu água debaixo da terra e abriu as comportas do céu, senão a chuva não daria conta de cobrir toda a face da terra. O dilúvio veio por causa da maldade. Então a água que saiu do interior da terra, ela não voltou, ela se secou, ela escoou para os mares, mas com um terremoto grande que houve, então aquilo que estava oco se desmoronou e o mar invadiu, formando então essa separação, principalmente entre aqui o continente americano, o continente africano, esse grande oceano que nós conhecemos como o Oceano Atlântico. Havia apenas um idioma, e como eles queriam construir uma cidade e uma torre para se proteger no caso de um novo dilúvio, Deus desceu, a Trindade desceu, e confundiu o idioma, surgiram mais de 7.000 idiomas, então ali também Deus transtornou assim, e eles foram espalhados pela face da terra. Uns foram levados para o Oriente, e Deus transtornou os olhos deles e ficaram com seus olhos puxadinhos, como são os japoneses, os coreanos, enfim, aquele povo da Ásia. Outros ficaram a sua pele escura, com o seu cabelo crespo, e ficaram todos juntos no continente africano, com seus idiomas e com os seus dialetos. Outros ficaram com seus cabelos lisos, com a sua pele vermelha, com a sua pele amarela, e foram espalhadas por outros territórios onde tinha menos sol, enfim, e surgiu assim a raça negra. E eu estou pedindo com essa mensagem que tenhamos paciência,
que tenhamos respeito, que tenhamos um bom trato com todos os seres humanos. Jamais estaremos de acordo com o que aconteceu ali, como eu comecei falando no início, daquele soldado americano por nome Derek, que mata o Floyd ali, apertando com o seu joelho no pescoço. Nesse momento eu quero orar para nós finalizarmos essa live em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, que tenha essa semana muitas bênçãos de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos orar daqui uns segundinhos. Deixa eu aumentar esse volume da oração. Ore comigo se você puder. Soberano Deus, querido Pai, depois de analisarmos esta história do mundo, essa história da raça negra, Senhor, chegamos à conclusão que Tu é Deus de todos nós. Tu criou o homem, Tu formou o homem do pó da terra, Tu estabeleceu um tempo determinado para ele existir, para ele nascer, para ele crescer. Senhor, nesse momento o mundo ainda está discriminando, achando que são raças inferiores ou que são raças superiores, Senhor. Senhor, eu quero abençoar a vida de todo mundo que me ouvir através desta oração, através desse vídeo, através desta live, e que ouvirão no decorrer da semana, no vídeo que ficará gravado no meu canal do YouTube, Senhor. É Tu quem vai dar o crescimento para este ministério, que tenho chamado desde o primeiro dia de púlpito na net, Senhor. Nós estamos fazendo um púlpito na casa de cada irmão, seja ele branco, seja ele negro, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele, Senhor, sábio ou seja ele ignorante. Nós abençoamos todas as famílias. Nós Te pedimos a proteção, Senhor, nesse coronavírus, para que todo mundo seja guardado, toda a família seja protegida. Dá-nos, Senhor, sabedoria para cumprir com as ordens, as regras de higiene pessoal, na nossa casa, no nosso convívio, na nossa sociedade, na nossa família, Senhor. Aqueles que estão sofrendo, Senhor, que não haja discriminação, xenofobia, que não haja, Senhor, nenhuma discriminação na nossa cidade, na nossa terra, na nossa nação. Sim, Senhor, aquele que é alto, aquele que é baixo, aquele que é gordo, aquele que é magro, Senhor, pelo formato do seu nariz, pelo formato dos seus olhos, pelo tipo do seu cabelo, Senhor, que a gente não fique rindo de ninguém, mas aceite ele como irmão, como povo de Deus, como raça que Deus criou e assim deixou estabelecido na face da terra. Guarda a nossa nação, guarda as nações, guarda a África, guarda a Ásia, guarda a Europa, guarda as Américas, Senhor, que esse povo venha a conhecer o único Deus verdadeiro que criou o universo, que estabeleceu as ordens, que estabeleceu os climas, que estabeleceu as estações, que estabeleceu. Obrigado por ser um Deus grande, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus misericordioso. E além de tudo isso, Tu nos preparou uma cidade, cujo o arquiteto foi Tu mesmo, Senhor, que preparou para levar a Tua igreja, o Teu povo, que Te obedece, que Te conhece, que Te serve, Senhor. Que muita gente venha conhecer Jesus nessa pandemia e venha se arrepender dos seus pecados e venha ser restaurado, Senhor, e venha ter esse conhecimento que a Bíblia lança luz sobre a nossa mente para entendermos esses mistérios e não ficarmos contando piada, nem discriminando, Senhor, aqueles que têm uma cor diferente da nossa. Eu abençoo todas as raças, eu abençoo todas as línguas, eu abençoo todas as famílias, eu abençoo todos os casais, eu abençoo todas as crianças, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Se você gostou dessa mensagem, então você vai fazer agora 3C. O primeiro C de curtir, que é clicar no joinha. Você pode clicar 2 vezes aqui no Facebook e depois ali no YouTube. E vamos criar aquele praxe de comentar. Comente,
faça a sua pergunta, ou faça o seu pedido de oração, ou pode inclusive deixar a tua opinião. Eu não estou de acordo com o que você falou, deixa a tua opinião, ou a tua participação, ou a tua ideia, faça isso, vai ser muito legal ver e ler o teu comentário. E depois compartilhe, você pode compartilhar para 50 pessoas, como Messenger, você pode fazer isso, você pode compartilhar nos grupos, se você tem grupos teus, e tem grupos que aceitam compartilhamento de terceiros, então faça isso, para que essa mensagem, como surgiu a raça negra, não discrimine, feita pela minha pessoa, pastor Teófilo Carcali, possa chegar em muitos canais, em muitos grupos, em muitos perfis particular, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite. Nós estamos no segundo dia do inverno aqui em Curitiba, mas estou de camiseta, está fazendo até calor aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço em nome de Jesus e até o próximo vídeo.